O Recontando Histórias é composto por 8 podcasts e faz parte do produto educativo final da pesquisa intitulada Releitura de Texto e Paródia, Práticas para a Produção Textual no Nono Ano, desenvolvido em 2019 pelo professor Marco Antônio Vieira Barreto no Prof. Letras, Programa de Mestrado Profissional em Letras do Instituto Federal do Espírito Santo. Fala galera, tudo bom? Bem-vindos à segunda edição do Recontando Histórias, o seu momento para dar aquela relaxada e curtir uma história animada. O desafio da segunda oficina de leitura e produção de texto era que os participantes fizessem releituras da história dos 3 porquinhos. Isso mesmo, a história do lobo malvado que canta: Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau, eu pego as criancinhas pra fazer mingau. Mas vocês se lembram do que é uma releitura de texto? Ah, não? Então não se preocupe, a gente fala de novo. A releitura de texto significa a criação de um novo texto, a partir de outro que nos foi apresentado anteriormente, acrescentando a esse novo texto novas ideias e fazendo com que ele tenha uma nova carinha e um jeitinho todo nosso. Mas lembre-se, a releitura de texto não é simplesmente uma cópia, ela exige muita criatividade para criá-la. Apresentamos então 2 releituras feitas pelos nossos colegas para o texto A História dos 3 Porquinhos, de Joseph Jacobs. Puxem seus banquinhos, que lá vem a aventura, aqui no Recontando Histórias. Os 3 irmãos. Era uma vez 3 irmãos, Renan, Jailson e Ricardo. Um dia, a mãe os chamou e mandou que fossem embora de casa, pois já tinham 19, 20 e 21 anos de idade. Renan, o mais velho, saiu primeiro e pensou que para viver bem, uma pequena casa simples já bastava. Então, pegou entulhos e construiu sua casa. Mas como ele era um ser humano pouco estudado, sem emprego, não conseguiu pagar as contas e levaram a casa dele. Jailson, o filho do meio, segundo a sair da casa de sua mãe, também pensou em construir uma morada. Então, em vez de usar entulhos como material, utilizou madeira. Porém, assim como o irmão mais velho, estudou pouco ou quase nada. Ele conseguiu emprego como ajudante de pedreiro, mas como não ganhava o suficiente para manter a casa, ela também foi levada. Ricardo, vendo o fracasso dos outros 2 irmãos, pediu para sua mãe que ela o deixasse ficar até terminar a faculdade. 6 anos se passaram e Ricardo terminou os estudos. Então ele falou para a mãe que queria ir embora de casa, e assim fez. Igual aos seus outros 2 irmãos, também pensou em fazer uma casa. Mas antes disso, decidiu arrumar um emprego. Como fez faculdade de medicina, investiu nisso e foi contratado para ser médico no melhor hospital do país dele. Então, fez sua linda casa de tijolos, construiu uma família e viveu feliz para sempre. Vocês estão aí ainda? Calma, não acabou, temos mais uma para vocês. Uma dúvida. Era uma vez 3 irmãos que foram abandonados pela mãe. Cada um seguiu seu caminho e foi em busca de sua própria casa. O irmão mais novo, Flávio, não se esforçou. Ele até arranjou um dinheiro emprestado, mas acabou comprando coisas fúteis. Então, pegou um resto de palha que estava jogado na floresta e com isso construiu uma casa. Já Carlos, o irmão do meio, trabalhou duro por meses pela manhã para comprar madeira de qualidade e construiu sua casa. Mas ele nunca fazia manutenção e a madeira então encheu-se de cupim. A irmã mais velha, Leila, trabalhou de manhã, de tarde e de noite por longos anos e com seu esforço construiu uma casa linda e grande, feita de tijolos vermelhos. Certo dia, um homem violento apelidado de Lobo chegou à casa de Flávio para cobrar dívidas e até pensou em falar algo, mas a casa era tão pobre e mal construída que ele apenas deu um peteleco e ela foi ao chão. Flávio levantou-se das palhas com alguns arranhões e correu para a casa do irmão. Carlos atendeu as batidas desesperadas na porta e encontrou o irmão com os olhos vermelhos. Imaginou que ele tinha chorado. Ao ver Flávio tão ofegante, ele perguntou o que havia acontecido. Minutos depois de Flávio se explicar, o lobo chegou à casa de madeira e disse: Flávio, pode correr, mas não pode se esconder. Abra essa porta ou eu abro do meu jeito. Flávio riu confiantemente e falou: Estou muito bem protegido, tente me pegar. Lobo então deu um forte chute e a porta caiu como uma folha.
Assustado, os dois saíram pela janela e correram para a casa da irmã. Irmãzinha, por favor, nos deixe entrar! O lobo está nos perseguindo! Disseram eles. Uma risada debochada ecoou de dentro da grande casa e Leila então disse: Vocês acham que eu vou cair nessa? Se virem aí fora, seus mentirosos! Os irmãos choramingaram e imploraram por suas vidas, mas Leila não abriu a porta, achando que era mais uma de suas pegadinhas. Pouco tempo depois de todo o choro dos irmãos, Lobo chegou e foi cobrar sua dívida. O dinheiro ou a vida? Exigiu ele. Os irmãos se olharam com medo e se abraçaram. Não tinham dinheiro, então a única decisão que precisavam tomar era quem seria o primeiro a morrer. A irmã, ao escutar tudo de dentro de casa, chegava a se empolgar e quase acreditar por conta da atuação tão bem feita dos atores lá fora. Até que se escutou o som de tiros, e depois um enorme silêncio parou sobre aquele lugar. Leila então bateu palmas e disse: Parabéns, merecem um Oscar. Agora podem parar com a pegadinha. Ela olhou sorrateiramente pela cortina e viu o lobo levando os corpos dos irmãos. Percebendo que não era uma brincadeira, Leila pegou uma espingarda e saiu dando tiros na direção de Lobo. Um deles acertou o calcanhar do assassino e ele fugiu se arrastando. Depois disso, Leila enterrou os irmãos, ainda arrependida por achar que era uma pegadinha. Lobo nunca mais foi visto. É isso aí, galera. Espero que todos tenham gostado das releituras criadas pelos nossos colegas. Deu muito trabalho para fazer, mas eu tenho certeza de que valeu a pena. A gente fica por aqui. Espero vocês no nosso próximo episódio do Recontando Histórias.